Fala pessoal, aqui é a Flávia Nauchi para o Run It Back e hoje estamos com a RGLM, jogador da Vivo Cage. E aí, RGLM, como é que você tá? Seja bem-vindo. Bom dia, Nauchi. Tranquilo e você? Tudo bem? Primeiro eu queria te agradecer por ter topado a entrevista conosco aqui do pessoal do Run It Back. E RG, como é que estão aí os ânimos para o LCQ? Cara, a gente tá bastante ansioso para jogar logo. A gente quer, né, passar logo para essa fase de torcida. Mas claro que um passo de cada vez, mas estamos aí no foco. Bom, então vamos começar lá do início do ano. RG, você foi uma adição até então recente da Vivo Cage, mas passou aí por diversos jogos, defendeu aí a equipe em momentos decisivos no VCT, e eu queria saber, no teu ponto de vista, né, como foi essa experiência até então. Cara, foi uma experiência muito boa, né? Tipo, no início do ano, pela Endgame, joguei meu primeiro VCT, aí fui chamado para o Blockade. E com certeza fiquei muito feliz de poder fazer parte desse elenco e poder trabalhar com quem eu sempre fui muito fã, né? Tá aqui para ir para esse LCQ, a gente está com uma casca um pouco maior, né? Devido a esse segundo VCT que a gente participou todos em LAN juntos, então está com uma casca um pouco maior aí para esse LCQ. Toda a experiência conta, né, para Sim, contar com a evolução. com certeza. Bom, você, junto com a RHZ, foram uma das adições mais recentes da Vivo Cage, né? E eu queria saber, na tua opinião, de acordo com o tempo que você tá com a organização, com o time, quais foram os maiores desafios para ti nessa caminhada até agora? Com certeza aquele quesito entrosamento, né? Quando você chega num time novo, você pegar ali o ritmo tanto de pensamento quanto de jogo dos meninos, que pô, tem experiência internacional e tal. Mas com certeza, e tanto eu quanto ele a gente está melhorando bastante. Sinto que hoje em dia a gente está bem mais encaixado no time, podendo dar todo o suporte que os meninos precisam para brilhar. E questão de conforto, a gente está com certeza bem mais confortável para esse LCQ em relação ao segundo VCT, no quesito entrosamento também. Eu queria saber em específico de você, RG, que teve uma caminhada, né, muito recente no Valorant, e é um jogador brilhante, um jogador com muito talento, muita dedicação. E eu queria saber, como foi essa experiência, né, para você de chegar na Vivo Cage, né, e assim já começar esse ano de 2022 conseguir conquistar aí seu espaço no Tier 1. Com certeza eu fico muito feliz, né? No início do ano eu estava terminando de montar o meu computador, né? Para você ter uma ideia. Aí me juntei ao Fluido, o projeto da Game. E foi tudo muito rápido, mas com certeza estou realizando o sonho por etapas aí, né? Jogar essa LAN foi o começo de tudo para mim, né? Eu sempre sonhei em jogar ela e agora, pô, poder representar o Brasil internacionalmente, ter mais essa chance de poder fazer isso, com certeza é muito gratificante e eu vou dar o meu melhor para isso. Fico muito feliz de te ver nessa evolução. E eu queria saber, né, como é que tá sendo para você estar com eles. Tem muita diferença? Quais são os pontos que você mais gosta de estar jogando aí pela Vivo Cage? Os pontos com certeza a experiência dos meninos, eles me ensinam bastante a cada dia que passa e você poder estar jogando com os melhores do seu lado, com certeza é fantástico, né? E você acredita que, em relação à experiência, né, um ponto que faz a diferença para o time da Vivo Cage ter essa desenvoltura toda que eles têm durante os VCTs e, quem sabe, ter aí um desempenho interessante no LCQ? Faz com certeza. A casca que os meninos têm aqui, eles passam bastante confiança para nós, né, por causa disso. Tanto que a gente saiu de uma quase eliminação na fase de grupo do segundo VCT para um terceiro lugar. Então foi uma campanha até que boa para um time novo, mas com certeza muito vai disso, da casca que os meninos passaram pra gente, né? A tranquilidade e a experiência deles, com certeza ajudou muito. Interessante. Você comentou sobre essa casca, né? A resiliência.
E a Vivo Cage é um time que, no início, né, da Line, era um time que era famoso por passar ali pela lower bracket, né, ter toda essa resiliência. E aí eu queria saber como é que você se sente estando aí justamente nesse cenário onde é um dos times mais favoritos, né, um time que tem esse desempenho todo, já passou por campeonatos internacionais. E eu queria saber como você se sente em relação a isso. Com certeza dá uma boa aumentada na confiança, né? Sabendo que eu tenho ao meu lado jogadores desse nível, né? Com esse tipo de resiliência, com certeza você chega muito mais confiante pro campeonato, né? Para esse LCQ agora, a gente tá pensando num jogo de cada vez, com certeza, sempre com o pé no chão, mas com bastante confiança acima de tudo. Legal. E eu queria saber, em especial, como está sendo a preparação de vocês, já que tiveram um tempinho agora, né? Algumas semanas, se não me engano, 3 a 4 semanas, para dar talvez uma descansada, mas também uma boa treinada. E eu queria saber como é que está sendo aí toda essa preparação para vocês, em especial para o LCQ. A gente está preparando a todo vapor, a gente passou 2 semaninhas só aí de descanso, mas ainda assim Nossa. treinando, nem que se fosse um pouco, porque a gente está muito focado, a gente quer buscar essa vaga a todo custo. E a gente sente com certeza que a gente tem total capacidade. Então a gente está aí todos os dias treinando bastante, 10, 12 horas por dia, porque vontade não vai faltar. É interessante. E, bom, você comentou sobre ter apenas 2 semanas de folga, né? Querendo ou não, comparado com o tempo que vocês passaram jogando, é um tempo muito curto, né? E eu queria saber como é que vocês se sentem em relação a isso, né? Justamente porque tem que ter muita garra, tem que ter muita dedicação. E como é que tá sendo todo esse sentimento, né? De mais um LCQ chegando, a oportunidade de participar do Champions. Por mais que seja bem cansativo, a gente está fazendo o que a gente ama, né? Então, do lado das pessoas que a gente gosta também. Porque a gente passa mais tempo com o nosso companheiro de equipe do que com a família. Então, a gente vira meio que uma família. Então, a gente se diverte ao longo do dia, junto com os treinos, para não ficar um negócio muito maçante. Mas a dedicação a todo vapor, porque é a nossa última chance e a gente vai fazer de tudo para conseguir algo. E você falou sobre a questão dos treinos, né? Realmente são treinos que são intensos, muitas das vezes vocês passam mais tempo, como você mesmo comentou, com eles, né? Com os jogadores do que com a família. E em relação a isso, né? Como você se sente sendo uma das novas adições aí dos talentos da Vivo Cage, mudança aí de rotina? Já tá um pouco mais acostumado, né? Já tá há um tempinho. Mas eu queria saber aí como foi que você sentiu essas mudanças, como é que tá sendo essa experiência. Com certeza bem diferente, né? Na in-game a gente treinava bastante também, mas era todo mundo de casa, né? Acabava o treino, cada um no seu canto. Aqui não, aqui como é game house, né? A gente tá sempre junto, a gente almoça junto, sai à noite junto. Então a gente tem um entrosamento bem forte fora do servidor que ajuda, né? Acaba refletindo, né, dentro do server também. Isso pra mim eu curto muito essa experiência, eu acho que ajuda bastante e eu acho bem legal essa experiência de game house. Eu acho que a maioria dos times do Brasil são game off, né? Então termina o treino, vai meio cada um pro seu canto, mas aqui eu curto bastante. Vai ter que ir rápido a adaptação. Você comentou que vocês passam muito tempo juntos, né? E anteriormente a experiência que você tinha nos treinos era de casa, né? Então era uma dinâmica diferente e também em relação a poder passar o tempo juntos, né? Mesmo que seja o tempo fora dos treinos, vocês passam em conjunto. E eu queria saber em relação a isso, né? Sobre ti. Faz diferença na hora do entrosamento, na hora da sinergia do time? Faz, eu acho que faz bastante. Porque aqui você, quando você tem um problema dentro do jogo, você não simplesmente sai do TS e resolve só no outro dia, né? Aqui você tá cara a cara com o seu parceiro toda hora, você resolve na hora. Então parece que o crescimento é bem mais rápido, né? Você maximiza o seu tempo, digamos assim. Porque é tudo na hora, não pode deixar para depois, você mora com a pessoa. Então eu acho isso um ponto extremamente positivo. A curva de evolução ela é bem maior nesse quesito.
Interessante. Você comentou sobre essa questão de se tiver algo a resolver, você resolve na hora. E eu queria saber, né, em relação a como é essa situação também com o apoio da staff técnica da Vivo Cage, que é uma vasta staff técnica, e como que vocês funcionam, né, os jogadores com a staff para trabalhar e ter esses resultados, né, que vocês têm em conjunto. Nós somos bem próximos do nosso staff e eles apoiam bastante a gente, eles têm sempre perguntando o que a gente precisa, eles apoiam bastante a gente e é uma estrutura fantástica. Eu tive o prazer de estar aqui ano passado, né, com a outra line da Vivo, mas não cheguei nem a ser anunciado e tal, então eu meio que já conhecia como eles trabalhavam, então isso foi até que um fator bom para poder escolher, né, digamos assim, o time que eu iria representar depois do primeiro VCT, então eles são fantásticos, a staff é totalmente acolhedora. Ah, interessante. Então, além de ter todo esse suporte, né, de estar presencial, tem ainda o suporte da staff que auxilia muito nessa curva de evolução que, querendo ou não, a Vivo Cage em si é um time que evolui muito rápido. E eu queria conversar contigo exatamente sobre essa curva de evolução, que é muito rápida. Em um momento vocês sofrem uma derrota, mas logo em seguida, às vezes, na mesma série, conseguem dar a volta por cima. E eu queria saber qual que é o segredo, né, dessa reestruturação tão rápida que vocês têm, às vezes até mesmo dentro de uma partida que desanda ali, depois vocês retornam com a força muito forte e conseguem trazer a vitória. Ah, com certeza a resiliência de todo mundo aqui é gigantesca, né? A gente sabe que enquanto tiver 1% de chance, a gente vai ter 99% de fé. E é isso. A gente vai lutar até o fim e enquanto não acabar o jogo, a gente está ali lutando. Seja o placar que for, seja a série que for, a situação que for. Por isso que a Laue pra gente é apenas mais um jogo, né? Então a gente vai dar o mesmo sangue que a gente dá em todos os tipos de tabela. A gente vai sempre lutar para sempre sair com a vitória, dependendo da situação. Inclusive essa questão da Lauer, né? Muitas das vezes é um time que. O Advocate é um time que tem um histórico de cair para o chaveamento inferior, mas conseguir ter a resiliência de ir até o fim. E 2021 e uma grande parte de 2022, né? De acordo com todo o desenvolvimento de vocês, é sobre isso, né? É de ter esse desenvolvimento muito grande, sob pressão. E eu queria saber. Realmente funciona mais sob pressão? Realmente, parece que o time sob pressão se transforma, assim, começa a ter umas ideias mirabolantes dentro do servidor e acaba dando certo. Alguém passa uma call e todo mundo segue até o fim com confiança, confia bastante no amigo do lado e no final dá certo. Bastante resiliência acima de tudo. Interessante. E falando de pressão, né? Vamos ter também times muito experientes, né? Como vocês, mas também outros times, não só do Brasil, mas também do Latam, seja nacionalmente como internacionalmente. E eu queria saber como é que o time está se sentindo em relação aos adversários. A gente com certeza já estudou bastante os times que estão no nosso grupo. A gente treina bastante com o Latam, né? Então é um estilo de jogo até que bem próximo, bem parecido. Então estamos, entre aspas, acostumados e bem confiantes. Tem algum adversário em específico que vocês gostariam de enfrentar? A Cru, com certeza. Por quê? Eles estão no nosso grupo, né? Então, se rolar ali um confronto, já tem aquela rixa. Vamos ver, a gente quer bastante enfrentar eles. Interessante. E bom, por fim, RG, eu queria que você deixasse aqui suas últimas palavras, caso você tenha aqui para compartilhar conosco. Ah, só agradecer mesmo pela oportunidade aí, pela entrevista e pra torcida, pô, contar com a gente aí que a gente vai representar bem nesse LCQ aí, pode ficar tranquilo. É isso, RG. Muito obrigada pela disponibilidade e a gente se vê no LCQ.